Então, falando um pouquinho do banco, né? Nós somos o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A gente começou em 52, aí como Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, ganhamos o S só em 82, apesar de já trabalhar com social ali há algum tempo. Somos hoje uma empresa pública federal, né? Temos cerca de 2.800 empregados, a maior parte no Rio de Janeiro. A gente fica nesse prédio, não sei se vocês conhecem, fica em frente à Petrobras, Avenida Chile 100, né? E que, apesar de ser conhecido como a Caixa Preta, a gente convida vocês a irem lá conhecer nosso centro cultural. A gente também tem um lá, temos espetáculos quartas e quintas, musicais, temos uma galeria, e agora, ano que vem, se Deus quiser, teremos também um centro de memória lá no hotel. Tá? Então, a maior parte dos nossos empregados fica no Rio de Janeiro, mas a gente tem escritórios também em Brasília, São Paulo e Recife. Então, qual a nossa missão, né? E aí, a nossa história também está ligada muito à história do setor elétrico, né? A gente tem um apoio continuado a esse setor. A nossa missão é promover o desenvolvimento sustentável e competitivo da economia brasileira, trabalhando a geração de emprego e a redução das desigualdades sociais e regionais. Não é uma missão fácil, né? Tem muita coisa envolvida. E a gente tem 4 atividades principais que a gente trabalha para conseguir isso, né? Então, a gente é muito conhecido pelo apoio financeiro, e aí está incluído tanto o financiamento às empresas, né? Quanto também nossa atuação no mercado de capitais, que a gente apoia hoje por meio do mercado de capitais, e alguns apoios não reembolsáveis, né? A gente trabalha também estruturação de projetos com estados, municípios, parcerias público-privadas, né? Auxilia o governo na formulação de políticas públicas. Então, o banco hoje participa de uma série de discussões sobre diversos setores. E ali a nossa 4ª atividade, que é a produção de conhecimento, né? Então, a memória do banco, ela está muito ligada a essa produção de conhecimento. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, tanto em função do contexto em que ela nasceu, né, quanto em função do local de quem é responsável por ela, né? Porque hoje a memória quem cuida da memória é a gerência de editoração e memória. Então, a gerência que cuida também das publicações do banco. Essa gerência fica embaixo do Departamento de Comunicação e Difusão do Conhecimento. Então, a gente tem uma ligação muito forte da memória institucional, tanto com a parte de produção de conhecimento, né, e divulgação desse conhecimento, como também com a comunicação. Então, muito ligada à divulgação da memória, né? Vamos seguindo aqui. O banco, apesar de ter um programa de memória bem recente, ele tem um zelo pela memória muito longo, né? Talvez porque lá atrás, quando a instituição foi criada, né, ela estava muito fundada na questão da discussão sobre desenvolvimento. Então, isso fazia parte do cotidiano das pessoas, né? Entender o que era o desenvolvimento do Brasil, como seria feito esse desenvolvimento econômico, posteriormente, como esse desenvolvimento econômico era diferente ou caminhava junto com o desenvolvimento social. Então, tinha-se uma ideia de que o desenvolvimento do país estava muito ligado ao que o BNDES fazia, está, né? Então, a importância e essa história do desenvolvimento brasileiro ligada à história do BNDES, né? Então, a gente percebe que sempre se teve uma preocupação muito grande. Desde os 25 anos, a gente tem registro de produtos de memória, especialmente produtos de memória oral. O banco tem uma tradição de trabalhar a memória oral, mas muito com foco em datas comemorativas. Então, a gente teve documentários nos 25 anos, teve captações nos 30 anos, 40, 50, até mais recentemente nos 60. Né? E a gente tem uma parte documental também muito forte. Né? Nós somos uma instituição, acho que sortuda, né? Assim, de ter criado várias instituições de guarda. Né? Então, a gente tem um arquivo que foi referência lá atrás. Então, era um arquivo de referência para o Brasil. Então, temos muitas coisas documentadas, ainda que elas não estejam preservadas no sentido de memória. Assim, às vezes, a gente não tem o original daquele documento,
mas a gente tem um microfilme, então a gente consegue ver essa história ali acontecendo. E da onde veio, né, esse gancho para pensar no programa? E aí a gente teve a sorte também de ter um vice-presidente na época, que era o Mariante, um pouco antes da gente fazer 60 anos, que foi em 2012, que conversou com o pessoal de comunicação e falou: olha, a gente precisa ter um pensamento em memória continuada. Isso é importante para a instituição, isso é importante para o país, a gente não pode ficar preso só a essas datas comemorativas. Isso foi em 2010 e a gente começou a pensar um pouco em como estruturar esse projeto para que a gente tivesse esse programa com uma contratação que não é simples, né? A gente é uma empresa pública, então é uma licitação, é uma coisa complicada, passa pelo jurídico, demora alguns anos até para sair mesmo. A gente acabou fazendo a nossa contratação na véspera dos nossos 60 anos, apesar de vir pensando nela um pouco antes, né? E daí, qual era o contexto em que isso foi pensado, né? E aí é importante. A gente teve uma renovação do quadro funcional muito, muito grande nessa época. Teve um PDV, né? Então, muitas pessoas se aposentando. E, por outro lado, muitos concursos e pessoas novas entrando. Então, você tinha um problema de não ter uma gestão do conhecimento unificada e estruturada no banco, e isso continua sendo um problema hoje, né? A gente tem várias iniciativas isoladas de gestão de conhecimento. E a gente precisava guardar o conhecimento dessas pessoas que estavam saindo, de alguma forma, transmitir os nossos valores, né? Conseguir uma manutenção desses valores, isso foi trabalhado em conjunto também com a RH, registrar os nossos processos, porque tinha uma preocupação até nesse nível. Então, está saindo o gerente, está saindo o chefe, e quem vai ficar ali naquele lugar, né? A pessoa sabe os processos que são feitos ali no banco, como é que a gente vai fazer esse registro? Envolver o corpo funcional, né? Envolver os empregados, fazer com que eles entendessem a importância da memória e a importância da instituição para o Brasil, né? Essa é uma preocupação muito grande. Em paralelo, essa questão da responsabilidade histórica, né? De entender que a história do banco e a história do Brasil, desde a criação do banco, estavam ali, do desenvolvimento, estavam ali juntas, né? A partir daí, então aqui, só para lembrar, né? Aqui que entra essa questão do conhecimento. Então, quando a gente estruturou nosso programa, ele estava muito voltado para a gestão do conhecimento, nesse sentido, e por conta de onde ele está cada vez mais entremeado com essa visão, né? Então, esses objetivos, eles são os objetivos que hoje estão na nossa política corporativa de memória, tá? Mas são os objetivos que levaram à criação do programa mesmo, né? Então, dar visibilidade à história e à memória do BNDES, aproximando a instituição dos seus principais públicos, tá? Então, explicar como o BNDES está na vida dos brasileiros, né? O que o BNDES fez ao longo do tempo para ajudar a desenvolver o país. Registrar e gerir o conhecimento produzido internamente ao longo dos anos, estimulando a reflexão, o diálogo e o aprendizado sobre desenvolvimento. Então, a gente vê como uma necessidade do banco, assim, um dever do banco, estimular essa discussão, que era feita muito internamente lá atrás e que a gente gostaria que fosse feita internamente e externamente, né? Ampliar isso e conduzir isso de alguma forma. Auxiliar na prevenção de riscos à imagem do banco, fornecendo material histórico que fundamente as ações e a atuação. A gente tem trabalhado isso especialmente nesse momento, com muito cuidado, né? Proteger e reforçar a identidade institucional e os valores do banco perante seu corpo funcional. Então, isso também esteve muito forte nesse período em que a gente teve uma renovação. Teve um determinado momento que, muito radicalmente, a gente passou a ter mais do que metade do corpo funcional de pessoas com menos de 2 anos, 3 anos de casa, né? E contribuir para a responsabilidade histórica do país. Então, queria contar um pouquinho do nosso histórico e das atividades como a gente fez lá atrás e o que a gente tem feito hoje. E o Sérgio vai me ajudar a passar alguns slides
atrás, porque eu trabalhei com links e não estão funcionando. Tecnicamente, não era a melhor opção. Então, a partir de 2012, o que a gente fez? A gente fez uma série de produtos para trabalhar a memória nesses 60 anos, mas começou a estruturar um programa realmente continuado de memória. Né? Então, queria mostrar primeiro para vocês essa parte dos produtos comemorativos. Consegue clicar para mim? Obrigada. Então, voltando, né? A gente resolveu não inovar no sentido de manter a nossa tradição de tratar a memória oral como uma parte principal da memória da instituição. Então, o que a gente fez? Né? Entrevistamos toda a diretoria, toda a alta administração, num modo de histórias de vida. Né? Então, eram entrevistas de mais ou menos 2 horas, que começavam falando da infância, iam até aquele momento atual e tentavam inserir a história da pessoa na empresa ao contexto em que ela, enfim, contexto de vida dela. Em determinado momento, a gente percebeu que isso não ia de nenhuma forma envolver o corpo funcional, que a gente precisava fazer mais. Né? Então, a gente montou uma cabine no térreo do nosso prédio principal, EdSerge, e também no outro prédio, na parte do refeitório, em que a gente chamava as pessoas para dar seus depoimentos. Então, eram depoimentos mais curtos, de 20, 30 minutos, em que a pessoa podia falar tanto de como ela se sentia no banco, das experiências que ela teve, ou de algum tema. Então, a gente identificou também que, ao entrevistar a alta administração, tinha alguns processos ou algumas informações que a gente não tinha conseguido coletar. Então, a gente convidava também pessoas para virem dar o depoimento aqui nessas cabines. Né? As pessoas passavam, marcavam uma hora, né? Normalmente passavam na hora do almoço, marcavam ali a hora que elas queriam falar e voltavam para dar o depoimento. Para aqueles mais tímidos que não queriam falar em frente à câmera, a gente fez também uma urna em todos os andares e a pessoa podia dar o depoimento dela no folheto. Tá? Então, também a gente percebeu que a parte da cabine funcionou melhor no fim do que o folheto. Poucas pessoas escreveram ali os seus depoimentos, ainda que hoje a gente receba alguns por e-mail de vez em quando. Além disso, a gente teve uma exposição que ficou no térreo do nosso prédio durante algum tempo, que falava dos maiores apoios do banco, e a gente produziu um livro e uma agenda, tá? Tudo muito focado nessa parte de memória oral. Pode voltar. Sérgio, obrigada. Então, hoje a gente trabalha a memória oral e não só com histórias de vida, mas também com entrevistas temáticas, né? O que acontece? Em relação a histórias de vida, a gente tem hoje mais de 400 depoimentos gravados, depoimentos orais. Aí mistura histórias de vida e entrevistas temáticas. Pode clicar ali para mim, por favor? No história de vida. Isso. Então, lá nos 30 anos, a gente tem depoimento de Celso Furtado, Inácio Rangel. Nos 40, a gente tem Roberto Campos, Lucas Lopes, Sérgio Béssima. Mais de 150 depoimentos nos 50 anos. E nos 60, a gente coletou quase 190 depoimentos. A partir de então, a gente tem trabalhado com depoimentos temáticos. Então, por exemplo, isso é muito rico até para nós, né? A gente teve recentemente, quando a Maria Silvia era nossa presidente, uma mudança nas políticas operacionais do banco. Então, foi uma mudança bastante grande, que envolveu muitas pessoas da casa, e a gente ficou com medo daquilo não ser registrado de alguma forma. Né? Então, como você perceber que aquela mudança ali naquele momento foi muito importante e que a gente precisava registrar aquilo de algum jeito? Então, a gente juntou as pessoas que trabalharam num grupo de trabalho e fez entrevistas com elas, e foi muito rico perceber a visão de cada uma visão diferente, né, naquele momento, sobre a mesma coisa, né? O acontecimento foi o mesmo, mas a gente conseguiu registrar ali naquele momento visões distintas, algumas de continuidade, outras de descontinuidade até, então eram bem distintas. E ali eu botei em verdinho, que é o nosso desafio, né, que é manter a continuidade desse programa de memória oral. Ele é feito caseiramente. A gente pega uma sala que a gente tem, a gente desce para lá, a gente marca com a pessoa,
fala, por favor, vamos falar sobre esse tema. Às vezes é difícil até marcar, porque as agendas são complicadas, então a gente fica, por favor, vai lá contar pra gente a sua história. E eles descem, e normalmente é uma experiência gratificante, eles ficam satisfeitos também depois de darem a entrevista. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande. Todas essas entrevistas a gente tem transcritas. Hoje a gente não tem nada indexado. A gente não tem nada com minutagem. Então, toda vez que a gente quer usar uma dessas informações, a gente faz uma busca no Word, na palavra que a gente gostaria de buscar, e até tentar achar aquele tema, e daí vai para o arquivo e busca um minuto para tentar usar esse vídeo, né? Então, isso é uma coisa que a gente gostaria de trabalhar para ter, provavelmente contratado externamente, que a gente não tem perna para fazer isso lá dentro hoje. Além disso, a gente tem os 4 vídeos comemorativos, né, que eu comentei com vocês. Acho que eu consigo. E as entrevistas temáticas. Eu trouxe aqui um trechinho para vocês verem como ele é caseiro, mas a gente, enfim... Isso é bem recente. Já há algum tempo tem evoluindo na agenda de monitoramento, avaliação, né, que é você tentar ver os projetos através da efetividade que eles realmente trouxeram, né, o impacto que aquele projeto trouxe para a sociedade, para o desenvolvimento econômico, essa é a missão do banco. Durante, eu acho que algum tempo, a gente ficava muito centrado, principalmente no próprio departamento de prioridades, no comitê de enquadramento de crédito, no lado financeiro, no aspecto financeiro dos projetos. Então, se os projetos tinham retorno, se eles não iam, se eles iam performar, se a taxa estava adequada, né, se a capacidade de pagamento do projeto e do empreendedor do projeto. E essa questão do impacto que o projeto traria para a sociedade, durante algum tempo, ela era secundária. Eu acho que a nova PO ela resgatou isso com muita força. Lá no departamento de prioridades, a gente já estava trabalhando há algum tempo num método de avaliação ex ante do impacto do projeto. E por que ela é ex ante, né? Você pode avaliar aquilo que você espera que um projeto entregue, e depois a ex post é aquilo se ele realmente entregou. Então, essas duas avaliações, elas têm que se combinar, né? O que eu espero que ele entregue, depois eu verifico, depois de algum tempo do projeto tendo sido finalizado, se realmente aquilo aconteceu. E a avaliação ex ante, ela é muito importante para a tomada de decisão. Então, como a gente estava levando uma operação ao Comitê de Enquadramento e Crédito, os superintendentes que dele participam precisavam de um instrumento para a tomada de decisão. Então, a gente criou uma metodologia que a gente deu o nome de TIP, que é Tese de Impacto de Investimento em Projetos, onde a característica principal, e aí dialoga muito com essa diretriz da nova PO, que é o projeto. Então, né, a tese de impacto do projeto é avaliada projeto a projeto, e eu quero ver o impacto dele nas dimensões que compõem hoje o que é o termo desenvolvimento, né? Que não é só a dimensão econômica, mas além da econômica, a social, a ambiental, regional e o ponto de vista de competitividade dos clientes. Essa metodologia ainda está em fase de validação, mas ela está sendo aplicada a todos os projetos, e eu acho que isso também vai ser muito bom para o banco, para dialogar com a sociedade e mostrar o impacto que os nossos projetos têm em termos de desenvolvimento do país. Para vocês verem que é uma produção caseira, né? A gente faz isso lá dentro da comunicação, mas a gente tem algumas dificuldades. Esse vídeo vai ser usado para o lançamento dessa metodologia, que é a TIP, a Tese de Impacto de Investimentos em Projetos. Mas você pode perceber que quando a pessoa fala, não é um vídeo gravado para isso, né? Foi um vídeo gravado para ter o registro das políticas operacionais. Ela fala com diversos termos, que são termos do banco. Então, ela vai falar departamento de prioridades, o comitê de crédito, que às vezes são coisas que não são muito claras para o público que a gente depois quer usar esse material para atingir. Mas a ideia é essa mesmo, né? É que ela conte a história dela, e eu acho que talvez isso seja também uma dificuldade do banco, que o banco tem muito esse jargão próprio, de ficar usando esses termos muito técnicos que às vezes não são tão claros até para a sociedade, né?
o que a gente tem trabalhado em relação à memória oral e como oportunidade é como utilizá-la para outros fins, né? Não só de registro e não só internos, mas também dando um valor externo a ela, né? De aproveitamento, porque quando a gente volta lá para conseguir manter, né? Lá atrás a gente tinha o patrocínio desse vice-presidente, né? De lá para cá a gente teve dezenas de pessoas responsáveis por esse programa. E como fazer com que esse programa se mantenha, como fazer com que ele seja realmente continuado, né? E em diversos momentos, a Luísa está aqui, que trabalha comigo lá nos últimos 4 anos, né, com esse programa, diversos momentos assim, a gente acha que ele é muito importante e a gente vai tocar ele mesmo não tendo patrocínio de ninguém, né? Então a gente faz um sacrifício e toca ele em paralelo. Mas é isso mesmo, né? Então a ideia está sempre tentando buscar integrar ele nas outras coisas que a gente faz e dar um valor a ele que seja visto por mais pessoas do que somente nós, né? Que trabalhamos com isso. Além disso, a gente trabalha com diversos produtos de memória, então livros, documentários, exposições, pesquisas, relatórios. Sérgio, você clica para mim no produtos? Daí aqui, só para vocês verem, lá está o nosso livro, um documentário que a gente fez nos 60 anos, a exposição. E aqui a gente foi para um lado um pouquinho diferente, né? A gente não está falando mais tão com foco na memória do banco, apesar de ser, mas a gente está falando do apoio do banco ao patrimônio cultural brasileiro, né? Então esse é um livro que a gente entende que é um pouco mais abrangente, ele atinge mais pessoas, ele tem um pouco mais de visibilidade, ao mesmo tempo que ele traz a história de um nicho de atuação do BNDES, né? Para isso a gente fez uma exposição no térreo do banco, a gente tinha um espaço lá disponível, esse espaço estava livre nesse momento, então a gente fez uma exposição que praticamente só tinha adesivação, então a gente conseguiu fazer num custo baixo, lá dentro do banco, e a gente criou esse módulo que imitava ali o passo para as pessoas tirarem foto, né? Então somos nós mesmo pagando mico ali no térreo do prédio. E a gente fez cartões postais também, que as pessoas podiam passar lá, escrever o postal, botar na urna e mandar, e a BNDES enviava o postal, né? Então divulgava o patrimônio, divulgava o banco e também a nossa memória, né, cultural. Volta para mim, por favor? Obrigada, Sérgio. Além disso, a gente trabalha no mapeamento e organização do acervo de memória institucional. E eu confesso que esse, para nós, né, que somos de comunicação ali, é o nosso maior desafio, apesar da gente ter um apoio muito grande das nossas outras instâncias de guarda. Pode clicar ali para mim, por favor? Então, hoje a gente tem 3 instâncias de guarda: o arquivo, a biblioteca e a memória, né? Nesse contrato que a gente fez, estava incluindo o mapeamento do nosso acervo todo para definição de itens que seriam considerados históricos, tá? Então, do nosso acervo todo, foram mapeados 4.500, né, mais de 4.500 itens com esse tagueamento de históricos, né? O que a gente resolveu? A gente já tinha o pessoal do arquivo lá guardando super bem, com uma super experiência, então esse arquivo ficou responsável pela guarda desse acervo histórico. A gente resolveu que a gente não ia tirar, não ia fazer uma guarda à parte para a memória, né? A gente referencia esse acervo, mas ele não vem para nós, né? O que memória guarda são produtos específicos de memória. Então, a parte de depoimento oral, por exemplo, prêmios, às vezes objetos que não estão previstos na guarda do acervo, né? na guarda do arquivo. A gente trabalhou a classificação e organização desse acervo pela NOBRAD, né? E a digitalização dos itens. Essa parte, todo o projeto, ele tinha como fundamento a divulgação dessa memória, né? E essa parte acabou ficando bastante aquém do esperado, né? A gente acabou digitalizando muitas primeiras páginas e temos que retrabalhar isso aí, porque, enfim, é um trabalho imenso digitalizar mais de 4.500 itens e alguns itens que, enfim, precisam de um tratamento especial, né? E a gente entende disso. E aí,
Outras 3 dificuldades que a gente tem, que eu marquei ali em verdinho, uma é critérios para definição dos documentos históricos, né? Então, vocês que já estão há muito mais tempo nisso aí do que a gente podem nos ajudar, né? Então a gente fica lá numa discussão, como que a gente vai definir se isso é histórico ou não hoje, né? Porque não necessariamente hoje a gente sabe, né? Então a gente tem discutido isso muito internamente, trabalhado com projetos que são vistos como importantes em nossos relatórios anuais, pelas áreas, né? E com a ideia de que daqui a um tempo a gente vai reavaliar se aquele material é histórico ou não, né? Como trabalhar os documentos que são nato-digitais, né? A gente hoje tem toda a parte de comunicação para tentar guardar, então, por exemplo, sites, nossa presença nas mídias sociais, até divulgação interna, muitos documentos que são feitos realmente só em PDF ou em versão digital, e como a gente trabalhar isso, como fazer essa guarda, né? E a questão da gestão da informação, que como eu comentei com vocês, a gente tem ela muito solta, né? A gente não tem hoje isso unificado, e isso traz dificuldades até para a memória conseguir ajudar na gestão do banco, né? Eu acho que a gente poderia ser mais ativo, mas isso ainda a gente ainda não consegue tão bem quanto gostaria. Então, a gente tem também o site do Memória BNDES, que vergonhosamente está há 4 anos para entrar no ar, mas vai entrar no ar esse ano, se tudo der certo. A página principal traz uma série de imagens, né? Então tem a apresentação. Aqui é a nossa linha do tempo, daí a gente tem os eventos contextuais e alguns eventos destacados ali. Aqui é que a gente gostaria de linkar para todos os documentos afins que estariam digitalizados e hoje não estão. Então, estamos trabalhando para botá-la no ar ainda esse mês. Mês que vem, né? E, além disso, a gente tem uma sessão de depoimentos, tá? Aqui não são os depoimentos de 2 horas, né? São trechos que a gente selecionou dos depoimentos dos 60 anos. Mas a ideia é que futuramente a gente tenha um lugar para colocar todas as histórias de vida e todos os depoimentos, mas a gente tem um outro problema muito grande, que é a classificação dessa informação, né? Então, ela foi produzida lá atrás, as regras de classificação de informação eram diferentes, e hoje nós somos vistos como gestores dessa informação. Então, a gente tem que ver 2 horas de vídeo para avaliar se aquilo está tudo, enfim, se não tem nada que precisa ser considerado como estratégico, dependendo do que foi falado sobre determinada empresa, especialmente, né? E aqui a nossa política corporativa de memória e a política de acervo de memória, né? Então, para que essa memória fosse vista de forma continuada, a gente teve essa preocupação de aprovar internamente uma política, apesar da gente entender que não é ela que vai garantir realmente que essa memória e esse trabalho vai continuar, né? A gente achou que era importante ter isso registrado, até como forma de mostrar a importância, de mostrar isso para a alta administração, que muitas vezes não está ali no nosso dia a dia, e de ter registrado os nossos objetivos, as nossas metas, para que a gente possa seguir. Então, a política de memória, né, a política corporativa de memória, ela traça os princípios e diretrizes, que é a responsabilidade histórica, a questão da imparcialidade e transparência, né, na coleta dessas informações, nosso compromisso social de divulgação dessas informações, que é muito importante, entre outros, né? E estabelece a criação do programa de memória, com seus objetivos, suas ações e a sua gestão. E a gente colocou lá no fim a necessidade de uma equipe multidisciplinar para cuidar da memória, né? Tentando talvez nos ajudar nisso, né? Acho que muito, porque o que acontece? O banco, as pessoas entram por concurso, e nós também somos exemplo, né? A gente tem bibliotecários, a gente tem arquivistas e a gente tem pessoas de comunicação. A gente não tem museólogos, a gente não tem educadores, que são professores que a gente gostaria de ter trabalhando com a gente. Só que mesmo os bibliotecários e os arquivistas, dificilmente a gente consegue que trabalhem com memória. Por quê? Assim como nós de comunicação, eles estão presos a determinada área. Então, eles não circulam no banco. Então, os bibliotecários estão presos na biblioteca,
horrível falar assim, né? Mas assim, eles não podem ir trabalhar em outra área, assim como os arquivistas também não, e assim como nós da comunicação também não podemos sair. Então, a ideia de colocar essa equipe multidisciplinar aqui era justamente dar uma força para que isso pudesse acontecer, né, da importância, da necessidade disso, para que a gente pudesse trabalhar junto para construir um programa mais parrudo, né? E uma política de acervo de memória, que dá orientações para a seleção, aquisição, incorporação e descarte dos itens. Essa foi uma preocupação nossa, como a guarda não está 100% com a gente, de que se algum documento for ser descartado também em outra unidade, que seja comunicado a nós para ver se nós não temos o desejo de guardá-lo antes de que seja feito o descarte, né? A regra de registro e classificação, a responsabilidade de guarda e as regras de acesso ao acervo, né? A divulgação desse acervo. Então, isso estão nessas políticas. A gente está trabalhando também numa instrução de serviço, que é um pouco abaixo da política, que diz direitinho quem guarda o quê. Então, o que é guardado pela biblioteca, o que é pelo acervo e o que é por nós. E aqui falar um pouquinho das oportunidades que a gente tem visto para o futuro, né? Então, com essa intenção de trabalhar a memória de uma forma que ela seja vista como importante, não só por nós da comunicação, mas também pelo corpo funcional, a gente tem tentado trabalhar essas oportunidades que a gente vislumbra, né? E às vezes, assim, é difícil até da própria comunicação se apropriar desse material, né? Mas a gente vê isso crescendo dentro do banco, as pessoas dando, talvez até pelo momento que a gente esteja vivendo, né? Mas dando cada vez mais importância a isso que foi registrado do passado e a necessidade de registrar agora. Então, a força das histórias, né? Como as histórias emocionam, como as histórias trazem essas informações de uma outra forma, né? Uma coisa é você fazer uma cartela de elevador, você fazer um textinho que vai sair ali no boletim interno, e outra coisa é você ter alguém contando a sua história e como aquilo impactou a sua vida ou a vida de outras pessoas, né? E aí vem a necessidade da gente expandir a nossa captação para diferentes públicos. Hoje a gente capta as histórias dos empregados, mas o nosso desejo é captar as histórias dos clientes, captar as histórias dos beneficiários. Então, quem está lá na ponta, né, quem anda de metrô, e o metrô foi construído com o auxílio do banco, as cisternas no Nordeste. Então, quem está ali está sendo impactado por aquilo, né? Como a gente registrar isso para que a gente possa usar isso também de forma de comunicação, não só em memória também, né? E utilizar mais, né, esse material, que é uma dificuldade hoje, muito em função do fato de que a gente não tem isso registrado em termos de minutagem, de tagueamento. Então, a gente tem que olhar Word por Word até a gente chegar a uma conclusão. A gente tem trabalhado a criação de produtos com público mais amplo, e isso tem tido bastante efeito para a gente tem conseguido um resultado muito positivo. Então, a gente está na segunda edição do nosso livro do patrimônio, né? Segunda edição, não, desculpa, na reimpressão do livro, então já foram mais de 3.500, a gente está na segunda tiragem, né? Trabalhar melhor a gestão do conhecimento e tentar fazer esse apoio, a gente vê como fundamental para o banco. E a gente vê também uma oportunidade, com essas mudanças todas que o país está tendo, né, o banco é muito impactado por isso. Então, a gente tem mudança de gestão, e a mudança vai, às vezes, desde lá de cima até lá embaixo. Então, as pessoas se mudam de uma unidade para outra, e com isso, as pessoas, ao fazerem essas mudanças, elas percebem que tem alguns materiais que elas não usam mais, ou que às vezes não deveriam estar com elas. Então, a gente acaba coletando bastante informação e documento que talvez não coletasse nesse momento, né? E aqui é o nosso espaço de memória e conhecimento, que é o tal centro de memória que eu comentei no início, que a gente, nesse viés de desenvolvimento, né, a gente acha que a gente teria que trabalhar mais com outros públicos, e um deles é o público infantil, né, o infanto-juvenil, que é um público que o banco não tem nenhum histórico de trabalhar, né? E a ideia é que a gente junte memória e conhecimento num espaço, que seria ali no térreo, faria parte do nosso centro cultural de alguma forma, com exposições periódicas, né? Então, seria, não vou dizer que vai ser um museu, né? Mas assim, seria um espaço expositivo, temático, tá? E com uma linha do tempo do banco.
né? Essa linha do tempo bastante tecnológica, a outra parte bastante interativa, não necessariamente tecnológica, mas que a gente pudesse trazer crianças para dentro do banco, para entender como o banco funciona, como o apoio do banco a determinado setor funciona, e assim por diante. Tá? Então, a ideia é trabalhar a educação em imagem, mantendo viva a instituição. Tá? Então, a gente tentei contar um pouquinho da nossa história, sugestões, críticas, enfim, são muito bem-vindas, tá? Ali está meu e-mail também, se vocês precisarem falar com a gente. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês.